As duas alteram o comportamento de um grupo. Este pode modificar a comunidade e assim por diante. Faz a tua parte, vencendo a violência. Eu vou fazer a prece. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nos dá de estar aqui reunidos mais uma vez, estudando o seu Santo Evangelho. Que essa noite para nós, Senhor, seja uma grande noite e que possamos cada vez mais compreendendo, nos esclarecendo, poder utilizar no nosso dia a dia, praticar o teu Evangelho, o que nos deixaste. Pedimos, Senhor, todo o grupo, que suas vibrações cheguem na casa de cada um, que suas vibrações alcancem o que estão para chegar até nós e que possam todos sentir o que nós aqui presentes estamos sentindo neste momento. Pedimos tuas bênçãos, não só para nós do grupo, mas para nossos amigos também desencarnados, presentes aqui ao estudo. Mas como bons pedidos, Senhor, queremos pedir por todos, pedir por os que estão doentes, pedir por os que estão desempregados, pedir por aqueles que estão mentalmente abalados, pedir pelas novas doenças, entre aspas, modernas, mas que sempre existiram, que é a ansiedade, a depressão, o estresse, que todos esses que passam por este momento, por essas dificuldades, um momento emocional muito forte, que possam eles se lembrar de Ti e serem aliviados. Que chegue para eles a cura, lembrando a página que lemos no início, a paz. A paz é a grande solução para tudo. E mais uma vez, Senhor, muito temos para pedir, mas também muito temos para agradecer. Que possamos ter hoje uma boa noite, uma grande noite, que os nossos bons amigos aqui presentes possam esperar todos nós e que nosso estudo transcorra tranquilo e com muito aprendizado para todos aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Boa noite, Boa noite. Consuelo. Esperando a Consuelo, ela demorou, tive que fazer a pressa, a Consuelo demorou. Boa noite, gente. Boa noite. Eu tinha dado a sugestão da Consuelo fazer. Eu tinha dado a sugestão da Consuelo fazer a prece, mas ela... Até a Lourdinha apareceu, gente. Ô, Tá vendo? Lourdinha. A tua prece foi forte, hein? Oi, boa noite, família. A Eu humildinha não estou apareceu. ainda, não estou vendo ela ainda, mas a prece já trouxe ela, de alguma coisa. Daqui a pouco a gente Boa começa a noite, enxergá-la. Lourdinha. Boa noite, amiga. Por isso que quem fez a prece de início, que eu não ouvi, vai ter que fazer no final. Ai, que legal, para eu poder ouvir. Não, até a gravação, não se preocupa não. Que bom que veio que você faça a prece, Eu hein? faço. Não, estou Faço falando porque- ela. Pois Ela eu fica faço falando, através vou dela, querer eu que vou aqui ela mentalizando. faça. Vou mentalizando tá e vendo? ela vai. Ó, é isso aí. Fica dando ideia. Bom, hoje é no Mundo Maior, eu me enganei, tá? Coloquei lá Paulo Estevam, tá? Mas não é. É no Mundo Maior, tá? Tá até marcado no meu livro aqui, 23/2, olha só. Já estava marcando o livro, mas como eu não abri o livro, eu achei que era Paulo Estevam, então o seu Roberto nos avisou a tempo, tá? Vamos lá, então. Nós estamos no capítulo 18, né, Elisa? 18, já quase no final. Quase no final.
né? Bom, só para fazer um make, né? Faz O um André mês Luiz, tem muito tempo, né? é, o André Luiz foi convidado para uma expedição às cavernas, mas chegando lá, a Cipriana falou: não, você fica por aqui, você não está preparado para entrar ainda, não teve treinamento, etc. O André Luiz fez um biquinho, né? Ele queria entrar para fofoqueiro, ver o que estava acontecendo lá dentro. Mas o Caldeirão falou: olha, André, se a gente vai ficar aqui, tem algo para acontecer. Bom, esse é algo para acontecer, que de repente surgiu uns velhinhos carregando lama na mão, achando que era ouro, e ele reconheceu ali o avô dele, aquele que tinha muita afeição, e que o avô também, quando encarnado, também adorava ele. Tanto que foi o responsável, né, conforme ele mesmo fala, até pelo curso de medicina que ele fez. Né? Naquela época, se hoje estudar medicina não é fácil, imaginemos, né, há 100 anos atrás. Né? Devia ser muito fácil, devia ser muito, muito complicado. Né? Então, se descobriram agora, né, o Cláudio e o André, e nós vamos continuar a leitura. Só que eu ia falar, vamos voltar um travessãozinho acima, e agora? E agora? Cadê? E agora? E agora? Uma E agora? pergunta interrogativa. E Achou agora? Todo mundo, né? E agora, gente? E agora? E agora? Isso. Ia consolá-lo, abrir-lhe o coração comovido até as lágrimas. Calderaro, porém, fez-me um imperioso gesto, recomendando-me silêncio. Eu estive pensando nisso aqui agora também, viu? Algum espírito soprou, lógico. Eu. Nós temos esse grave defeito. Alguém quer se abrir conosco e nós queremos antecipar o que passa na nossa cabeça, né? A pessoa vai falar: não, então aconteceu isso, é aquilo. Eu já imaginei. Poxa, é uma coisa que a gente não presta atenção, faz até na intenção de ajudar o outro, né, que está chegando até nós, se abrindo, né? Mas é o que o Caldeirão faz: imperioso gesto, imperioso gesto. Esse verbo aí é bem forte, né? Recomendando-me silêncio. Então, quando nós formos ou escutar alguém, eu mesmo sou horrível para escutar, porque eu tenho esse grave defeito. Nós temos que primeiro escutar. A pessoa quer desabafar, quer botar para fora aquilo que está angustiando, né? Afligindo ela. E a gente, às vezes, não quer deixar, né? Que a gente começa a interromper. Então, é de importância tremenda esse ensinamento que está aqui, na entrelinha. Tá? O que você acha, Consuelo? Você que é psicóloga? É isso, mais ou menos? É sim. É isso aí, né? Se o paciente chegar no consultório, né, Consuelo, o psicólogo não deixar ele falar, ele vai se sentir mal, nem volta. Né? Mas tem muito psicólogo que é assim também. Bom, vamos falando no geral, vamos falando dos que não estão muito tantã ainda. É normal. Ele tem que deixar ele falar, claro. É isso aí. Deixar o cara vomitar aquilo que está realmente angustiando ele. Né? Podemos falar até essa palavra pesada, mas é isso mesmo. Exatamente. Assim como, que nós temos o alimento, né? O alimento da alma. Tem hora que esse alimento, quando não está legal, ele sufoca. Então tem que botar para fora. Certo, Conselho? Certo. E o psicólogo tem que saber pontuar, né? Uhum. Só o outro falar, e se ele não pontuar, ele não percebe o que ele está falando também. Sim, entendi. Né? Aquelas perguntinhas que tem no meio, e aí, tá, e depois, como é que é? Tá, o que é que você acha? Tem que saber pontuar, para mostrar o que ele está falando, exatamente. Entendi. Já posso me consultar contigo. Agora, o negócio é de saber se você vai dizer a verdade para ela. Pois é, 0800, 0800, por favor. Sei não, hein, Consuelo? Vai te botar numa roubada.
Eu vou ter que escapar. Procurar um psicólogo Sai depois. aí pela tangente, Sair pela discretamente. tangente aqui. Meu triste antepassado continuou, descortinando-me novos campos ao sentimento. Onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, olvidando minha própria alma? Onde respirará minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou, quem me socorrerá? Só para lembrar que ele, né, quando tinha uma irmã de criação, quando os pais faleceram, ele tomou tudo, tá? Deixou ela na mão, tá? Isso aí, daqui a pouco ela entra em cena, que ela não entrou, tá? E outra coisa aqui, e quando a Elisa leu essa página de entrada, tocou muito em algo que aconteceu lá em Caxias, e me tocou também, tá? Mas eu não vou comentar aqui, que não é hora, mas esse aqui, por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguia por além do sepulcro? Né? Eu estou vendo um problema acontecer lá em Caxias, que houve um desencarne na rua, que eu saiba, a rua é comprida, mas no pedacinho que eu conheço da rua, tem 4 igrejas evangélicas. Estou vendo uma pessoa lá passar por um transtorno tremendo, eu não tenho ido lá, tem me falado, né? E como é que a gente pode passar algo que a gente também não sabe, não quer passar porque pode ferir o orgulho, os dogmas. É uma coisa muito... Tá? Se todo mundo soubesse, no planeta Terra, que a vida é eterna, continua depois do sepulcro, e que existe a palavra reencarnação, que a gente, né, tem que resgatar o que nós fizemos, e também há recompensas pelo mal que fizemos e recompensas, né, que não são dádivas, não são nada disso, né? Recompensa pelo bem que fizemos, né? Recompensa essa que temos condições de nos melhorar cada vez mais, né? A pessoa que fez muito bem reencarna com condições de ir mais além, com certeza. E aquele que fez o mal reencarna também com condições de ir mais além. Mas o resgate é necessário. As igrejas não ensinam isso, tá? Não mostram isso. E é o grande mal da nossa humanidade, é esse. Não nos foi... Você vê que é um número inexpressivo da humanidade que é espiritualista. A Igreja Católica é espiritualista, mas não com esses detalhes. Não há esses detalhes. A própria evangélica é espiritualista, que morreu, fica lá, né, quietinho, dormindo, esperando o juízo final, não é isso? Não deixa de ser espiritualista. De uma certa forma, está acreditando na vida após morte. Mas os detalhes, esses detalhes, é que fazem a diferença. Ver o Cláudio aí reclamando, se tivesse ensinado isso a ele antes, em vida, quando era novo, talvez toda a trajetória dele fosse diferente. Mas vai chegar um dia que a humanidade realmente, por isso que fala, né? O Espiritismo não é o futuro das religiões, tá, né? Ele é, aliás, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Das religiões. É o futuro das Desculpa, religiões. eu troquei. É o futuro das religiões, que todos vão ter que chegar aí. Não tem mais como não chegar a isso. Está tudo se encaminhando para isso. Apesar de haver muito espírito renitente aí, tá? Mas vai chegar lá, com certeza. Alguém quer falar? Quando nós sabemos, quando nós temos a certeza que tudo vai mudar, que todos nós um dia seremos bons, esses que ainda não se transformaram em bons vão se mirar naqueles que... A quantidade de bons será naturalmente muito maior. E vão servir de exemplo para aqueles que vão se mirar neles, e aí é onde vai transformar, que o Espiritismo será realmente o futuro das religiões, por falar de amor, de caridade, de reencarnação, de falar dessas coisas todas, que aqueles que não acreditam hoje
provavelmente no futuro vão acreditar mais, né? É isso aí. Alguém mais quer falar? Então fala, Elisa, vamos embora. Vamos lá. Alongando os braços ressequidos, suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos, e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. Agora que eu me reconheço, me lembra que é a parábola do filho pródigo. E Caim, né? O Emmanuel tem uma página linda, né? Sobre esse E Caim em si. Com os 4 livrinhos. Mas tem um deles. Quer dizer, ele caiu em si agora. Quantos anos? Veja bem, ele desencarnou, conforme a André Luiz fala um pouquinho lá atrás, quando a André Luiz era rapazinho, estava ainda para a faculdade, ele desencarnou. Agora o próprio André Luiz já desencarnou também, né, não foi idoso, mas já foi numa certa idade, e está lá o vovô Cláudio, né, resgatando o que ele, né, provocou. Porque eu até estava olhando em nosso lar, que qual é a função do umbral? Isso aqui está um lembrete que eu escrevi numa das aulas do Marco Aurélio. A função do umbral é esgotar os resíduos mentais. Nele fica o que não tem finalidade para a vida superior. Aquela pessoa que não tem finalidade para a vida superior fica lá até que desperta. É o caso do vovô Cláudio. Ele estava com um lama na mão achando que era ouro durante anos e anos e anos, procurando um cofre para guardar. Ou seja, ele ainda estava vivendo, que ele viveu no planeta na sua última encarnação. Agora caiu em si. Porque em determinado momento ele fala: será que nós estamos rodando para lá e para cá? Será que nós realmente, né? Quer dizer, ele caiu em si. Ele começou a ver seu erro. Já confessou o problema da irmã, que de uma certa forma devia estar pesando nele. Então, o umbral aí está cumprindo sua função, tá? Queimando, né? Queimando, como é que fala aqui? Esgotando esses resíduos mentais, né? Quantas vezes nós já devemos ter passado por lá, né? Para nos preparar para cá, né? Será que queimou O que tudo me aqui? preocupa é quantas vezes nós ainda vamos passar. Será que queimou tudo Exatamente, aqui? exatamente. Né? Tem momentos que nós ainda passamos por isso. Foi assim, eu bobeei, deixei passar, e agora como é que vai ser? E tal, né? Na própria encarnação atual, a memória chama pela gente, né? E é o caso do umbral. É o caso do umbral. O umbral chama pela memória do espírito, né? E agora o vovô Cláudio fala uma coisa que muito também, né? Tenho medo. Muito medo. Porque realmente, quando a gente se descobre, né? É aquela criança que no dia da festa fica o dedo no bolo para tirar uma provinha, né? Foi descoberto, né? Fica naquela, né? Sabe que depois vai levar quando ele escorrega, pior quando ele escorrega e cai por cima do bolo. Pois é. Vai levar uns catiripapo. Então é isso aí, né? Tem um medo, muito medo. Que sabe que errou, sabe que, né, que a corrigenda virá. Olha só. E que tem que agora encarar. Encarar. Porque assim, Vamos lá? tem o medo. Fala aí. O medo. Ele disse aqui em cima, onde respirará minha irmã, quem o despojei de todos os recursos. Que ele amontoou o dinheiro olvidando sua própria alma, quer dizer, seu próprio crescimento espiritual. Ele não sabia o que o futuro reservava para ele, né? E agora que está no futuro, ele tem medo. Né? Que ele está olhando para trás, ele tem medo. Ele sabe que
que o próximo presente vai reservar para ele, né? A espiritualidade é muito boa, eles são muito bons com a gente, são muito misericordiosos. No capítulo 19 a gente vai ver o que é que vai acontecer com ele, que coisa legal. Só que o problema é esse, a gente volta com toda essa misericórdia do Pai, e de novo, né? Se mete o pé na jaca de novo, digamos assim, né? Vamos lá, depois a gente vai ver no capítulo 19 como é que é o negócio. Devorando em mim um olhar, que grossa cortina de lágrimas ensobrava, observou. Meus familiares olvidaram-me o devotamento. Só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. Desculpa, eles ainda não se identificaram para o Cláudio, tá? Desculpe, Wander, tá? Vamos lá. Estampou expressão de ternura na máscara dolorosa e esclareceu. Meu neto, André Luiz, era a luz de meus olhos. Muita vez, os carinhos dele me inquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões, manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei-lhe um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que infligira minha irmã. Contudo, consolava-me com a ideia de que o neto do meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indebitamente aferrolhara, educando-se como convinha para o benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes, espargiria sementes dadivosas, onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido, respeitado. Então, veja bem, ele realmente pensou muito bem essa questão do neto, né? Graças a ele, o André Luiz teve esse curso aí, de medicina, né? Mas o remorso, né? A filha do Emmanuel, né? Sempre acompanham quem consegue escapar da culpa. Está impregnado em nós. Ele quis até fazer algo bom e fez, né? Fez algo de bom, graças a Deus. Alguém quer falar? Não saiu bem assim como ele contou aqui, né? Benfeitor dos pobres, dos doentes, esparredia sementes. Mas saiu meio assim. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com a atenção presa aos meus gestos. Quem sabe se vós... Só um instantinho. Mas se for pensar bem, o André Luiz, seja Carlos Chagas, ou seja Oswaldo Cruz, né? Fez muita coisa boa, né? Todos os dois, né? Não foi como ele queria, né? De uma certa forma, trabalhou bem, né? O Carlos Chagas, doença de Chagas, o Oswaldo Cruz, sanitarista, né? Até há poucos dias até passou um especial mostrando, né, na época do Oswaldo Cruz, por cidade do Rio de Janeiro, né? O povo parece que não gostava de ver, né? Limpos, né? Foi um problema sério. Então, de uma certa forma, Elisa, o investimento não foi tão ruim, não, né? Agora, em relação ao pobre... Não. Né? Vamos lá. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com a atenção presa a meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiro de Deus, poderias levar meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram? Não mereço o afastamento destas masmorras em que enlouqueci, mas ser-me-á consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos.
Não é muito bom, não. Já está se reconhecendo que está no lugar certo, né? Está achando que realmente não está ali à toa, né? Isso ajuda muito a qualquer um de nós, né? Porque, de uma certa forma, é um sinal de humildade, né? Porque não teve encarnado. Eu mereço isso aqui. Eu sei que está acontecendo isso porque eu mereço. É muito importante isso. Mas, eu, né, os rebeldes, né? Eu não mereço isso. O que é que eu estou fazendo aqui? Me jogaram de paraquedas aqui. Já escutei isso Não algumas era para vezes. estar aqui, né? Hein? Não, a gente fala isso toda hora. Eu não merecia isso. Isso Me não era jogaram para aqui. mim. Era para alguém, né? Não era para É. mim, não. Era para alguém. Podia até não ser eu, mas era para alguém. Mas no caso, se veio para mim, era para mim mesmo. Eu não A posso gente dizer nem que nunca seja é do meu pra cunhado, gente. porque eu não tenho mais cunhado nenhum vivo. Não posso dizer nem que seja do meu cunhado. É isso aí. Vamos lá. Ah, não mais valeram os sinais do assistente Calderaro para que me contivesse, esperando ainda mais. Meu peito, como que se rebentara uma torrente de pranto irreprimível. Ali não me achava ante assembleias superiores cujas emissões de energia me sustentassem até o fim no combate educativo da autodisciplina, mas diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô acariciando meus cabelos. Recordei que meu genitor sempre aludia aos desejos do velho com referência à minha preparação acadêmica. Bom, deixa eu Pensei falar só nos uma coisa. longos Não, anos. ei, deixa eu falar uma coisa aqui. É bom para os chorões, tá? Ao qual eu me incluo. Porque nós temos facilidade, às vezes, de nos emocionar, né? E está falando aqui por quê, né? Não me achava antes em assembleias superiores. Porque quando a gente está em um lugar de um pensamento mais elevado, essa emotividade é controlada. Nós temos facilidade de controlar. Por exemplo, quando nós lemos no livro Nosso Lar, que o Lísias fala para André Luiz que houve lá, né, um acordo que todos mantivessem o pensamento, tá? Para manter o maior tempo, manter uma vibração possível, né, a mais alta possível. Então, quem está aí nesse lar, e aí está participando disso, se sente bem. Essas coisas que vêm, que emocionam, está num lugar de vibrações superiores, consegue. Você imaginou se Maria, se Jesus viesse aqui, olhasse para nós e começasse a chorar? Não ia conseguir nos ajudar. E nós mesmos somos assim. Se a gente começar a ajudar alguém, começar a chorar, nós não vamos conseguir ajudar essa pessoa, pode ter certeza. Então nós temos muito disso ainda. Isso é coisa de espírito. Desculpa, estou falando de mim, tá? Espírito inferior, tá? Estou falando de mim. Que se coloca, que Testemunha. está. Está dando Oi? testemunha aí. É, Está dando testemunho. que estou colocado ainda no meio de espíritos inferiores. Onde o quê? Nós não temos ainda essa força mental de suportar com tranquilidade, tá, as coisas ruins que nos acontecem. Que até suportando com tranquilidade, nós vamos ter até o quê? Mais tempo, mais tranquilidade para raciocinar e consertar o problema, ou sair do problema, e aceitar o problema, porque nós estamos, né, bem conscientes. Né? É o que o André Luiz está falando aqui, cujas emissões de energia me sustentavam até o fim no combate educativo da autodisciplina. Ele não estava em nosso lado. Não estava. Aí ele fala depois, mas diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres, onde nós... Nós estamos Aí, Estamos todos nesse incluídos. caso aí. Estamos todos é? incluídos. Estamos Não, todos estou incluídos. falando de mim, eu dei testemunho, tá? Não estou
Não, meu amigo, do riso Eu ao tô- choro eu vou em um segundo. Eu sou o segundo da fila. Eu sou o segundo da fila, então. Se eu sou Eu o vou primeiro, em eu um sou o segundo. segundo do riso ao choro, eu choro igual um, sabe assim, tipo, encher balde de lágrimas, entendeu? Mas assim, descontrole emocional da gente ainda é muito grande, né? A gente ainda se descontrola emocionalmente muito. E se Consolador, hein? emociona, tanto, a gente se emociona tanto com o bom quanto com o ruim, né? Só que são emoções diferentes. O ruim a O gente consolador aqui. participa, né? Participa. Também a pergunta Pois é. não sei se é um 64 ou um 65, sobre a emotividade. Se tiver aí na tua mão, vamos ler essa pergunta rapidinho. Eu não estou com o meu aqui, não. 164, como devemos compreender o gênio? Não é, Então, não. aí, a 63, o 62, ou a 66, Não, 66. essa é tudo de artista. O Consolador, Acho essas mesmo, perguntas. tá. Tá aí mesmo, a emotividade. Então vem um 67, um 66, um 67. Peraí, eu vou ficar procurando. Diana Frane. Enquanto a amiga Elisa procura, a Joana tem duas frases muito lindas aqui nesse livro Vida Feliz, que ela nos ensina assim, ó, mantenha o seu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. É o conselho que ela nos dá no livrinho Vida Feliz. É A isso aí. pergunta 169 do Consolador. Viu? Eu tô sem o livro na mão, eu tô chutando, né? Ah, cara, você é demais. A É isso aí, emotividade Lurdinha, valeu. é, Valeu, meu negócio da Joana, é isso que nós estamos comentando aqui. Né? Vamos é. ler. Agora vamos falar, o Emmanuel perguntaram, Emmanuel, qual é a pergunta mesmo, Elisa, do 69? Do livro A Consolador? emotividade deve ser disciplinada. Opa, tem alguma coisa a ver com isso? E o que é que o chato do Emmanuel respondeu pra gente? Que a gente, né, não vai gostar disso. Vamos lá. Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expressão livre na base das incompreensões do mundo pode fazer-se acompanhar de graves consequências. É isso aí. Acabou aí a resposta? Acabou. Viu, Evolurdinho? O que você, a Joana fala. Graves consequências. E o Emmanuel coloca uma coisa muito importante, né? Que ela deve ser mantida, né, controlada pela fé. A fidelidade às leis divinas. O acaso não existe. Só que a gente não se lembra disso na hora. Esse é o nosso grande problema. O nosso apego, né, a outras pessoas, que é normal, é uma coisa muito normal. Os grandes, Matilde e Gregório na libertação, né? Matilde lá no alto, Gregório lá nos abismos, né? Mas ela aguardando, por quê? Amor, né? Mas controlando a sua emotividade. Né? Não significa que ela não gostava mais do Gregório. Então, o tempo todo ela Eita, tentando ele está captar o pensamento travando. dele, na hora que ele, né? Tira Peraí, a tua deixa eu tirar a imagem, imagem. Frank. Tira a imagem. Pronto. Melhorou? Perfeito. Melhorou? Melhorou. Eu falei do exemplo da Matilde e do Gregório. A Matilde nunca deixou de amar o Gregório, mas sem emotividade. Tanto que na hora que o Gregório deu sinal que estava começando a enjoar do negócio, ela não podia mais ir lá, mas pediu o Google para ir, e depois no livro nós vamos ver que ela também aparece. Né? Então é isso aí, nós temos que saber utilizar a nossa conduzir a nossa emotividade, digamos assim. Né? E o André Luiz aqui nesse momento fez que nem nós mesmos. Ele foi isso que é legal no André Luiz, humano que nem nós. Ele não é espírito superior. Ele é um espírito muito inteligente, eu falo dessa época aqui, né, que estava aprendendo também, mas sabendo, né, trazer para nós o que estava passando lá e como ele também reagiu. Nós vimos no Obreiro de Vida Eterna que quando xingaram o padre, ele não gostou. Queria dar catiripaco, né? Dar uma capoeira, jogar mortal, kung fu, tudo isso. Então, esse é o André Luiz. Esse
somos nós. Ele não se colocou em momento algum num nível superior a nós, tá? Ele falou lá, né? Estava diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Ele ainda estava sentindo tudo isso. Hoje, talvez não. São muitos anos, né? Bom, alguém quer comentar? Então, só vou falar uma coisa. O Emmanuel falou que nós não temos fé, tá? Não fica, não. Comenta para ninguém, não. Vamos lá. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi a extensão de meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico, que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi súplice olhar a Calderado, rogando-lhe me perdoasse. Só, eles não souberam honrar no mundo, né? Cada um de nós vem com sua pequena missão. Quando nós conseguimos honrar no mundo essa pequena missão, que seja grande também, grande missão, né? Nós somos os famosos completistas lá do projeto Reencarnação. Não dá para notar que o mundo, a humanidade, sua maior, né, porcentagem, né, não é completista, pelo que a gente sabe, né? Está todo mundo calado, não quer falar nada? Não. Vovô Cláudio, você está dando cada lição na gente aqui, né? Vamos lá. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem terá perdido de todo a expressão infantil se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura, tornando mentalmente a cenários da infância longínqua, senti-me novamente menino. Venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava, agora trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Esqueci Olha por só, momentos. Só um instantinho, Lito. Você veja bem que tem uma coisa aqui interessante, né? A forma que ele se lembrou mentalmente. Ele imprimiu dentro da vontade dele aquela forma infantil, né? Muito legal isso, né? Nós também, né? Como espíritos, porque a forma é perecível, tá? Essa forma que nós temos, todos nós sabemos, vamos ler no livro Libertação, sobre a segunda morte, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, isso é uma coisa assim, para nós não, encarnados não tem como fazer isso. Então, de repente, eu tive alguma reencarnação lá atrás de um cara bonitão, né, um galã, e rapidinho me botar assim de novo, né? Mas não, por isso que não é possível. Então, veja bem, eu li um livro um tempo atrás, que eu não me lembro qual foi, que o cara queria conhecer o Dr. Bezerra, desencarnou, um cara espírita, do bem e tal, e foi para uma colônia lá da cidade dele, e um dia fala para ele: o Dr. Bezerra vai vir para nossa cidade, nossa colônia, e se você quiser eu consigo que você conheça o Dr. Bezerra. E ele disse que foi num lugar onde havia um encontro, né, espíritos e tal, e ele não viu o Dr. Bezerra, ficou ali um tempão procurando e de repente perguntou ao amigo: como é que saiu o Dr. Bezerra? Não vem hoje, não? Curou? Como é que é? Teve algum problema? Ele: não, eu esperei você me perguntar. O Dr. Bezerra, neste momento, é aquele ali, ó, está na forma dele quando ele era bem mais jovem.
quando ele tinha mais ou menos seus 30 anos. Quer dizer, era a forma que ele queria se apresentar naquele grupo, que de repente, pelo que eu entendi, deviam ser amigos dele daquela época, né? E, quando ele tinha 30 anos, né? Foi a época de faculdade, aqui né? No Rio de Janeiro, primeiro casamento, etc. Lá. Foi o que eu senti ali, achei interessante. A mesma coisa acontece aqui, né? O André Luiz se sentiu um menino, se apresentou assim para que o avô realmente o reconhecesse. Alguém quer comentar algo? Então vamos lá, Elisa. É a lei do amor, né? Se fez a lei do amor. É, isso aí. Ele realmente se colocou, né, da melhor forma possível, até para ajudar o avô, né? Agora, uma coisa que vai falar aqui, esse último parágrafo, é muito interessante, né? Que é o que nós aqui estamos fazendo. Vamos lá? Impossível seria descrever o que se passou. Esqueci por momentos os estudos que me impusera a fazer. Olvidei os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E, enquanto as míseras entidades imuradas na usura gritavam, revoltadas, umas e riam outras, a Sorrelpa Calderaro, que também enxugava, não, pulei, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas, diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara. Louco de alegria, precioso fardo que lhe era doce e leve ao coração. É isso aqui. Esqueci por momentos os estudos que me impuseram a fazer. Né? Nós esquecemos também, né, que nós ainda estamos na situação que isso ainda não está fixado em nosso coração, só está na mente. Então nós estamos vendo aqui, né, o pensamento e o coração. Como age o pensamento, né, que é o saber, e como age o coração, que é o sentir. E dá para notar que o coração é mais forte. Né? Apesar de a gente, primeiro, aquela famosa pergunta 780 do livro dos Espíritos, né? Primeiro temos que aprender, mas tá, o coração, né, que é o sentir, é o moral, é mais forte, muito mais forte. Né? E outra coisa, né, que ele fala aqui, né, essa questão do... Cadê? Respirar o reconhecimento sincero e o amor puro, né? O coração foi mais forte. Ele viu que não adiantava ele ficar raciocinando ali, daquele lugar, daquele jeito. O coração é que tinha que realmente tomar a frente ali naquela situação. E o que o Caldeirão fala aqui também enxugava lágrimas discretas, emotividade não. Vamos nos lembrar da ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida. Né? Foi salva mais uma ovelha. Isso é motivo de muita alegria no plano espiritual, aos bons espíritos. Então o Calderaro ali se sentiu o quê? Um vitorioso, está participando daquele ato ali. É lágrima diferente das nossas, né? Eu acho eu. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos para o 19. 19? É. 19. Reaproximação. Quando Cipriana regressou, em companhia dos demais amigos, encontrou-me banhada em lágrimas e ouvia a estranha narrativa de meu avô, semilúcido. Esboçou complacente gesto e disse bondosa: sabia, André, que não terias vindo para nenhum resultado. Em rápidos minutos descrevi-lhe a ocorrência
prestando-lhe todos os informes sobre o passado. Assim, se ele aqui sabia que não teria vindo para nenhum resultado, é que por isso que ele não foi também, hein? Ali ele não está preparado para entrar na caverna, né? Também não foi ali à toa. Né? Tinha esse resgate, né? Havia um propósito dele estar ali naquele dia, naquele horário, naquele momento, naquela situação. Bate hora, bate canal, né? Pois é. Talvez tenha sido mais proveitoso ele ter ficado para esse encontro com o avô do que lá, para as profundezas, presenciar aquilo que ela não queria que ele presenciasse. Né? É verdade. Tem isso também, né? Foi dada a ele essa grande oportunidade dessa reabilitação entre os dois. Né? Que lá embaixo ele iria somente aprender. Ali não, ele aprendeu vivenciando. Né? Você vê... Aprender visualizando. Ali não, ele aprendeu vivenciando. Chamou por aquilo que você falou, pelo coração. O coração ali naquele momento falou mais alto do que talvez a emoção que ele fosse sentir. E você vê que ali ele chegou achando abominável aquela situação em que aquelas entidades infelizes se encontravam ali, né, imersas naquela escuridão, naquela névoa escura. E no final de tudo ele foi encontrar o avô naquela situação e foi um aprendizado enorme para ele. Se ele tivesse ido aonde ela foi, ele só ia encontrar mais isolação. Então, se aquela ali que ele estava chocou ele, você imagina a outra, né? A outra, pois é. É verdade. Eu acho que ele estava precisando muito mais daquele encontro com o avô do que mesmo ele se aprofundar lá no submundo lá para poder aprender alguma coisa. Isso vem nos mostrar o trabalho educativo, né, que a espiritualidade protetora nos impõe. Com toda entre certeza. Duas pessoas. Duas pessoas que tinham problemas nas vidas passadas e a espiritualidade promoveu esse trabalho educativo. Muito lindo. Sim, aí o exemplo do trabalho educativo, agora você tocou no ponto interessantíssimo, né? O exemplo para nós, que ainda estamos aqui, desse trabalho educativo. Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar nessa situação. Então é importante que a gente tome consciência desse trabalho aqui para começar a transformar a nossa experiência, né? Vamos lá. O André chegou lá, não pôde ir para as cavernas, fez biquinho, não é isso? Aí nós falamos no início sobre aquela questão, né? Não era para mim estar aqui, me jogar aqui de paraquedas, né? É isso que a gente pensa, né? Sempre, né? E está aí, o trabalho educativo, né? Se a gente está em determinado lugar, em determinada hora, determinada situação, há um propósito muito grande para a gente ali naquele momento. Como diz nossos irmãos por aí, é um propósito de Deus, né, para nós. E é verdade, é o trabalho educativo. Nós estamos para nos educar, para aprender, resgatar, seja lá o que for, mas nós estamos ali a um propósito que a gente estuda no livro Eclesiastes que fala sobre isso. Né? Em tudo há um propósito, é mais ou menos dessas palavras que fala no livro Eclesiastes. É isso aí, trabalho educativo. Né? Ele citou, dessa vez, não só a mente, também o coração. Né? Que foi o encontro mais importante para os dois, né? O avô e para ele. Muito. O coração foi muito mais importante aí naquele momento. Os dois se reconheceram. Que todos os dois estavam infringindo determinadas atitudes morais. Ele, o avô, pegando o dinheiro da tia, né, adotiva, da irmã, né? Ele pegando o dinheiro da irmã e o André Luiz se aproveitando do dinheiro que ficou. Né? Se aproveitou do dinheiro que ficou. Ele reconhece que se aproveitou, a família se aproveitou desse dinheiro também. Então, o coração falou mais alto nesse instante do que a razão, né? Pois é. Até estou aqui pensando essas coisas mesmo. Eu conheci meu avô ainda, viu, senhor Roberto? Um tempo atrás. Eu devia ter perguntado a ele. Você não teve nenhuma irmã adotiva, não?
Eu não conheci nenhum dos dois. Eu não conheci nenhum dos dois. Eu só conheci o paterno, materno conheci não. Ó, vamos lá, Elis? A diretora ponderou serena a minha digressão através do pretérito e obtemperou. Dispomos de tempo curto. E como não será possível ao doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento aqui mesmo. Opa! Uma revelaçãozinha aí, né? E lá tem posto de assistência. Olha que legal. Lá, né? Onde o André Luiz estava torcendo o nariz no início, tem posto de assistência. Tem espíritos que voluntários que estão lá trabalhando nesse, entre parênteses, nesse inferno. Se lembra do Osbiel, lá do Ação e Reação? Né? Espíritos que estão fazendo bem lá, trabalhando. E olha que trabalho, hein? Lugar pesado desse não deve ser fácil. E os espíritos também, o perispírito deles também deve ser muito grosseiro, tá? É o caso do Osbiel, para resistir lá. Né? Vamos lá? Ou alguém quer falar? Eu, Oi? meu avô, malgrado o júbilo de me haver reconhecido, não guardava razoável equilíbrio. Pronunciava frases desconexas em que o nome da Ismênia era repetido a cada passo. O nome de Ismênia. Olha só, Ismênia Não podemos... é irmã dele. Deixa eu só comentar uma coisa. Você se lembra aquela senhorinha aqui em nosso lar, que foi recolhida pelo samaritano, que estava reclamando que deixou prece paga para o padre, que o padre falou que os negros não eram gente, ela desencarnou, ficou não sei quantos anos no umbral, nós calculamos 50 mais ou menos, né? Mas não foi isso que causou, digamos, a mudança dela para poder ser recolhida. Aqui, quem fez esse trabalho na realidade forte foi essa questão do remorso com a Ismênia. Lá, em nosso lar, ela fala o seguinte: eu, tá, apesar de tudo, ficava muito assim sentida quando eu tirava os filhos das escravas da mãe. Ela também era mãe. Ela sentia o mal que ela estava fazendo. Foi isso que perturbou ela lá, que levou ela para ficar no umbral mais tempo ainda, até ela reconhecer e se trazer à tona. É o caso aqui do nosso vovô Cláudio também. A questão da Ismênia, ele encarnado já sentia, desencarnado imaginamos, né? Agora está mostrando. Toda hora ele falava o nome dela, ou seja, desequilíbrio legal mesmo, bem desequilibrado, devido a isso, remorso. Era a coisa que mais estava roendo ele por dentro, né? Mexendo com as fibras internas dele. É o caso dessa senhorinha lá no nosso lar, que ela, que doía nela era isso, separar as crianças das mães. Né? Ela realmente sentiu muito a mesma coisa. Né? São pequenos detalhes, né, que a gente pode ter acontecido com qualquer um, né, de nós, e que vai realmente nos incomodar. Tá? Enfiar o dedo no bolo, seu Roberto, não tem problema, não pode cair em cima dele, tá? Não pode cair em cima do bolo. Não estraga a festa. Destruir a festa dos outros. Vamos lá. Não podemos esquecer, acentuou a venerável instrutora, que o irmão Cláudio precisa de tratamento e de cuidado. É impossível prever. Terminei. É impossível prever quando se achará em condições de respirar a atmosfera mais elevada. Olha aí. Bom, acho melhor a gente parar por aqui. Porque só falta 1 minuto ou 2, né? E vai começar esse assunto do Cláudio. Mas, né? Os pormenores agora. Tá? O nome do capítulo é Reaproximação. É Reaproximação do Cláudio com a Ismênia. Tá? Então, como vai mudar tudo isso aí, é melhor a gente começar na semana que vem, nesse não podemos esquecer. Tá?
Semana que vem não, na Voltei aqui próxima que eu aula. ia falar isso agora mesmo. Qual é a Agora data, só seu no dia Roberto? 9, só no dia 8. 9 do 3. 8 do 3? 8 do 3. 8 do 3. Então tá, 8 do 3. Tá? Tá muito legal agora isso aqui, porque toca muito o coração da gente também, né? Isso aí, o que vai acontecer agora, também, muito legal. Mas não vou falar nada, não. Dia 8 a gente vai continuar esse papo aí. Ok? Tá. Alguém quer comentar algo? Na próxima sexta-feira é Paulo Estevam. Não posso errar, hein, seu Roberto? Não posso errar. Já errei uma vez, já estou com a marca do pênalti. Ah, estou tudo lá, tá vendo? Não presta atenção. É fogo, viu? Ai, ai, ai. Consuelo. Nada a declarar, Consuelo? Nada a declarar. Puxa vida. Esse finalzinho traz uma reflexão para nós, né? Com relação à razão e o coração, né? A razão provoca, a razão aí nesse caso está provocando o remorso e está ferindo mais do que o arrependimento, se fosse o arrependimento. Está sofrendo mais pelo remorso, está sofrendo mais pelo remorso do que pelo arrependimento. Tanto que ele não se sabe por quanto tempo ele vai ter que ficar por ali para poder respirar, né? A esfera mais elevada, né? A atmosfera mais elevada. Vai para elevada, mas não vai na hora, não. Depois a gente vai ler a aula que vem. Fala. Depois nós vamos ver isso aqui. Eu acho também que tem muito a ver com aquilo que eu te mandei da Joana de Ângelos, né? Que é a nossa luta conosco, com a gente mesmo, né? É a nossa vitória, né? Tem muito disso também. É só isso, é o tempo todo isso. Né? A nossa luta conosco mesmo. Manda essas coisas para mim, eu não sei se eu estou precisando disso não, viu, Consuelo? Parece que é para os outros. Certo, pode deixar. Acho que você está mandando, não é para mim, não. Acho que você está mandando isso para a pessoa errada. Você mandou isso, Consuelo? Eu estava vendo um pensamento na cabeça. Lógico, a gente sempre está pensando em algo, e o negócio caiu como luva. É assim mesmo. Né? Nada acontece por um acaso e, né, a gente está sempre no lugar certo na hora certa. Né? É isso aí. A gente está sempre, né? E de repente vem um negócio que se torna um conselho, um choque, banho mesmo de água fria, né? Para a gente, para despertar. Né? E o bom dos espíritos são isso, os conselhos dele, de alguma forma, sempre nos pega na boa, né? Não tem jeito, sempre nos pega na boa mesmo. Muito importante mesmo. Mas valeu, continue mandando. Alguém mais? Lourdinha, tudo bem? Tudo certo? Tá tudo ok, tudo certo. Valeu. Seu Roberto, sua Elisa? Ótimo, foi ótimo. É isso aí, esse finalzinho trouxe momentos de reflexão bastante profundos. Muito profundo. Esse finalzinho aí foi muito importante, muito importante.